Bom dia para você. Como você está? Espero que você esteja bem. Manhã de terça-feira, que Deus abençoe o seu dia 9 de setembro. Deus hoje preparou algo especial para mim e para você. Dia de vitória, dia de aprendizado, dia de tempos novos. Não sei o que Deus preparou para você, mas tem algo especial. Então, que nessa manhã você possa viver o melhor de Deus. Que nesse dia chamado hoje, você possa contemplar todos os momentos. Tudo aquilo que acontecer na sua vida, entenda que tem um propósito, tem um aprendizado para vivermos coisas maiores, coisas melhores, porque os caminhos do Senhor são maiores do que os meus. Esta foi a palavra dessa manhã ao meu coração quando eu despertei. Os caminhos do Senhor são maiores que os meus. Então, entendendo isso, temos a certeza que nada daquilo que projetamos ainda é aquilo que Deus tem para nós, que ainda é maior do que o que Ele tem para nós. Então, temos a certeza que tudo que vivermos no dia de hoje é para um propósito específico, para um bem comum, para um aprendizado, para algo em especial, para vivermos os caminhos do Senhor, que são maiores do que os nossos. E em meio à dor, em meio à luta, em meio às tempestades, o Senhor está trabalhando, está desenvolvendo em nós o propósito que Ele determinou para nós. Então que nessa manhã não aflige o teu coração, não aflige a tua mente, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor gerenciar a nossa vida, porque Deus está no controle da nossa alma, no controle do nosso espírito, no controle do nosso ser. Bendito seja o nome do Senhor nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor nesse dia chamado hoje. Engrandecemos o nome do Senhor, engrandecemos o nome daquele que vive e reina. Engrandecemos o nome do Senhor sobre todo nome. Ele é o nosso Deus, Ele é o Altíssimo, Ele é o exaltado, Ele é o bendito, Ele é o glorioso, Ele é o onipotente, Ele é o onisciente, Ele é o dono de tudo, é o que tudo criou, é o nosso Criador, o nosso Redentor. É Ele quem ministra o nosso coração nessa manhã. E por isso estamos aqui, para engrandecer, exaltar, enaltecer, glorificar o nome santo de Jesus. Ó Senhor, te louvamos nessa manhã, te engrandecemos e te exaltamos porque sabemos que Tu és um Deus que tudo faz, que tudo pode e que tudo nos faz superar, porque maior é o que está conosco do que aqueles que vêm contra nós. E os Teus caminhos, ó Senhor, são maiores do que os nossos, por isso nos alegramos em Ti. Bendito seja o Teu nome nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Tome aí a sua bússola diária, a sua palavra, aquilo que te rege, que é a palavra do Senhor, é o que tem que nos reger a cada dia, a palavra do Senhor. Então vamos lá, livro de Neemias, capítulo 13, gente, estamos no último capítulo. Esta semana estamos acabando a nossa campanha, restaurando estruturas, e estamos sendo restaurados todos os dias, glorificando o nome santo do Senhor. 13, capítulo... Vou pegar o capítulo 9 para dar início. E de imediato ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para lá os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também me informei que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para a sua aldeia. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu reuni os levitas e os cantores para que voltassem aos seus postos. Assim, todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, dos vinhos, do azeite, dos depósitos da casa do Senhor. E pus por tesoureiro dos depósitos a Selemias, o sacerdote, a Zadok, o escrivão, e dentre os levitas a Pedaías, como assistente deles a Anã, filho de Zacur,
filho de Matanias, porque foram considerados dignos de confiança e se lhe encarregou o ofício de distribuir as porções para seus irmãos. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou ler mais essa parte aqui ainda, 14. Por isso, ó Deus, lembra-te de mim e não te esqueças dos benefícios que eu fiz à casa de meu Deus ao seu serviço. Esse é um versículo muito grandioso, por isso eu não queria deixar de lê-lo hoje. Então nós vimos ontem que o sacerdote Eliasibe tinha deixado Tobias, o seu genro, morar ali nas câmaras acima da casa de Deus. E por ter transformado as câmaras acima da casa de Deus, o lugar de depósito, em moradia, acabou-se a oferta na casa de Deus. Acabou-se os dízimos, acabou-se os mantimentos e os levitas foram embora. Os levitas abandonaram os seus postos. Os levitas voltaram para suas terras, para suas casas, porque eles não davam mais a porção dos levitas. Então os levitas, eles eram sustentados ali pelas ofertas, né? Eles faziam o trabalho do templo e, notamente, segundo a lei do Senhor ali para eles, eles tinham que ser sustentados pelo que o povo trazia. E já não acontecia mais isso porque Tobias estava morando ali, não havia mais depósito e os mantimentos estavam desaparecendo. Então os levitas voltam para suas casas. Os levitas abandonam o templo, voltam para suas casas, voltam para suas aldeias. Então Neemias contendeu com os magistrados. Neemias, sabendo de tudo isso que estava acontecendo, ele volta da Babilônia. E ele contende com os magistrados, ele contende com os homens poderosos ali de Jerusalém e coloca tudo em ordem novamente. Veja que saiu o homem decretado por Deus, tudo virou uma arruaça novamente, né? Neemias foi deixar o posto ali um tempo, voltar para a Babilônia para resolver a vida dele, e Jerusalém começou a desandar novamente. Os levitas foram embora, um homem tomou a casa do depósito para morar, e não se tinha mais oferta, não se tinha mais dízimo, não se tinha mais o mantimento da casa de Deus, e a casa de Deus voltou a ser abandonada. Então Neemias volta e diz: por que vocês desampararam a casa de Deus? Por que vocês deixaram isso acontecer na casa de Deus? E vamos repor tudo novamente. Neemias foi, chamou os levitas novamente, chamou todo o Judá, trouxe os dízimos de novo, do vinho, do cereal, do azeite, e colocou nos depósitos da casa do Senhor. E aí, o que Neemias fez? Ele elegeu tesoureiros. Ele colocou tesoureiros sobre os depósitos, colocou gente para organizar, gente de confiança, diz aqui. Ele colocou gente digna de confiança para distribuir as porções aos seus irmãos. Pessoas dignas de confiança, ou seja, pessoas com caráter ilibado, pessoas que têm caráter dentro da casa de Deus, pessoas que possam ser dignos de confiança, que não põem a mão no saco das ofertas. Lembra? Se nós falarmos sobre isso, nós vamos diretamente a alguém que caminhava com Jesus, que vivia com Jesus, mas a um dado certo tempo, ele colocava a mão nas ofertas, ele colocava a mão naquilo que não era dele, naquilo que pertencia ao todo, e tomava posse daquilo que não era dele. Então era uma pessoa que não era digna de confiança. Nós estamos falando de Judas. Então ele foi um traidor já desde aí, a partir do momento que ele começa a tomar o que não é dele. Então Neemias elege pessoas dignas de confiança para esses cargos, para o cargo da tesouraria, para o cargo do dinheiro, da casa do tesouro, porque a casa do tesouro é o que mais faz, é onde o inimigo age de uma forma muito contundente, porque o inimigo toca ali aonde existe a necessidade, o inimigo toca ali aonde existe o dinheiro,
Ali o dinheiro, ele toca no coração do ser humano, o dinheiro fala alto no coração do ser humano, o dinheiro impressiona o coração do ser humano. Então muitos, quando vê muito dinheiro, quando vê dinheiro que não é seu, mas que ele pode tomar para si, vai se dar o direito e vai perder a dignidade, a confiança. Então nessa manhã que nós possamos entender o que é ser digno de confiança. Ser digno de confiança é ver o que não é seu e não tomar para si. Ter a possibilidade de tomar e não tomar para si. Por quê? Porque não é seu. Então, ali, Neemias, ele elege pessoas dignas de confiança. Dignas de confiança. O que eu achei interessante é que o nome de um deles era Pedaías, que significa o Senhor resgatou. O Senhor resgata pessoas dignas de confiança, porque nos últimos tempos que estamos vivendo, está difícil de encontrar pessoas dignas de confiança. No meio da igreja, no meio do templo, no meio da sinagoga, no meio dos lugares dito cristãos, no meio do lugar dito filhos de Deus. É difícil achar pessoas dignas de confiança, mas o Senhor resgatou um Pedaías ali, que seria um dos que iriam ajudar a casa do tesouro, um dos que iriam ficar cuidando daquele depósito de tesouros da casa de Deus. Então que nessa manhã nós também possamos entender o que Deus está fazendo dentro de nós, resgatando aquilo que existe em nós, resgatando a nossa dignidade, resgatando a nossa confiança, resgatando as nossas estruturas, resgatando as nossas restaurações, resgatando as nossas edificações, resgatando o nosso ser. Muitas vezes nos perdemos no meio de tantas batalhas, muitas vezes nos perdemos no meio de tantas dores, muitas vezes nos perdemos no meio de tantas situações difíceis, mas nessa manhã, Pedaías está aqui e o Senhor está resgatando a nossa vida, resgatando aqueles que estão largados, aqueles que estão destruídos, aqueles que não têm mais força de lutar, resgatando aqueles que estão no último fôlego de vida. O Senhor está resgatando as almas daqueles que estão perdidos nessa manhã. Que nós possamos ser, o Senhor resgatou nessa manhã, que nós possamos carregar este nome no nosso peito de resgate de almas, de resgate de pessoas, de resgate de seres que estão desanimados, destroçados, despedaçados no lamaçal. Que nós possamos resgatar nessa manhã a vida de muitos que estão desanimados, que nós possamos ser resgate nessa manhã, que nós possamos entender o que Deus está fazendo na nossa vida de uma forma sobrenatural. Aí nós vamos ver do versículo 14, que era o que eu queria finalizar nessa manhã. Por isso, ó Deus, lembra-te de mim. Não esqueça dos benefícios que eu fiz à casa de meu Deus e ao seu serviço. Então Neemias ora ao Senhor e essa oração vai acompanhar Neemias até o final deste livro histórico de Neemias. Ó Senhor, lembra-te de tudo que eu fiz pela casa do Senhor nesse tempo que eu estive a teu serviço. Lembra-te de mim, ó Deus. Lembra-te de tudo que eu coloquei ao teu altar. Lembra-te das noites que eu passei a orar pelos meus irmãos. Lembra-te, ó Deus, dos dias que eu acordei cedo para estar aqui. Lembra-te, ó Deus, de tudo aquilo que eu coloquei no teu altar, de todos os momentos que eu passei a teu serviço. Então, Neemias aqui ele coloca os momentos que ele viveu como um crédito diante de Deus. Se você sabia que você tem crédito diante de Deus, pois é, nós podemos dizer, não, mas nós somos pecadores, nós não valemos nada. Não, diante de Deus, nós temos crédito quando fazemos o que Ele quer, quando nos colocamos à sua disposição. Veja a oração de Neemias, lembra-te de mim, ó Deus. E nessa manhã nós elevamos a nossa voz e colocamos diante do seu altar esta oração. Lembra-te de mim, ó Deus, e não te esqueças dos benefícios que eu fiz à casa de Deus. Estás fazendo benefício à casa de Deus? Estás fazendo benefício à casa de Deus, que é o outro e é você? Então o Senhor vai se lembrar de você. Faça essa oração nessa manhã ao teu coração e ao teu Deus, que o Senhor vai te dar uma novidade no dia de hoje. Que Deus abençoe você e que te encha nessa manhã da sua sabedoria
e dos seus princípios. A paz do Senhor Jesus e até amanhã, em nome de Jesus.